Ai, meu Deus, bom dia, tudo bem, pessoal? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é dia 8 de maio de 2025, agora são 9 horas e 47 minutos, hoje é quinta-feira. Aqui em Guaratuba o céu tá azul, tem um sol de brigadeiro, porém não tá calor, né? Não tá calor, a gente tá vivendo aí um outono bem tranquilo, né? Pelo menos por enquanto. E a gente não cansa das novidades, né? Todo dia tem novidades, né? Jesus é bom, o diabo não presta, é isso que importa, né? Tá tudo bem com vocês? Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe tudo que você tem, tudo que você faz, Deus abençoe o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, em nome de Jesus, que Deus possa é, algo mais. O Senhor viu algumas pregações dos Gideões, ainda temos pregadores. Se eu vi, irmã, eu vi, eu vi, mas não quero, não vou falar dos Gideões, né? É, Gideões mercenários eu não vi ainda, mas né, não é muito a minha praia, né? Não curto muito os Gideões mercenários, né? Não curto muito. É, a gente vai ler hoje, onde? 14, né, Gabriel? O capítulo 14 do Evangelho de Marcos, se você puder abrir aí, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14 ou 14, se preferir. Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, a semana tá passando, o tempo tá rodando, né, irmão? Você não tá feliz? Você não tá sentindo você não tá com uma sensação de alegria no teu coração? Não tá? Eu tô. Uma alegria assim dentro do coração, parece uma coisa, não sei se você tá sentindo isso aí, mas ai, 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 né, irmão? Você não fica bravo que o pastor gosta de brincar, né? A gente sempre chamou os Gideões missionários de Gideões dos mercenários, né? A gente sempre falou isso aí. É que eu vivi, né, cara, lá, eu preguei lá na igreja do pastor Cisina, eu conheço muito bem isso aí, né? Então você, coitado, você se ilude com isso ainda, né? Tem gente que se ilude com essas coisas ainda, né? Tem gente que se ilude. Qual que é o problema das mensagens, né? A hipocrisia, né? Isso aí, que a mensagem é o esquema pro cara pregar lá, entendeu? Que você não sabe disso, né? Qual que é o esquema para pregar lá, né? Se você soubesse, você nem perdia teu tempo assistindo isso, né? Entendeu? Então, quais são? Oi, Sidney Varela, bom dia. Bom dia a todos os meus irmãos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Rotan, da Rota. Deus abençoe vocês, da Patamo, né? Toda a galera da Polícia Rodoviária de São Paulo, que é uma benção, tem aprendido droga pra caramba. Deus abençoe vocês, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Estão sempre aqui ligadinhos na gente, pessoal do Ministério Público de São Paulo. Deus abençoe. Lilian, obrigado, Deus abençoe. Chegou teu presente ontem, tá? Já chegou a camiseta, muito bem. Precisava ter mandado duas, né, guria? A menor serviu, tá? Obrigado pelo boné também que você mandou. Obrigado pelo chocolate. Deus abençoe você pelo teu carinho, tá, Lilian? Muito obrigado. Deus abençoe, né, a galera do Ministério Público, dos tribunais de São Paulo, né? A gente tem bastante audiência e todo mundo vem de manhã ouvir a palavra, participar do estudo. Puxa, bem feliz, pessoal da Polícia Federal, da Delegacia da Polícia Federal do Estado de São Paulo. Um beijo para todo mundo no coração, Deus abençoe. Todos os irmãos, né, que são policiais, que Ministério Público, enfim, trabalham com a segurança, que gostam de estar participando, de estar assistindo, né, do quartel-general, quartel central da Polícia Militar de São Paulo também. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho que vocês têm sempre comigo. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos aí. Deus abençoe vocês. Cristinez, bom dia. Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo. Irmão Emerson tá fazendo aniversário. Deus abençoe. Feliz aniversário, mas não é do Ira essa música, hein? Feliz aniversário. Deus abençoe todo mundo aí. Em nome de Jesus, que a mão poderosa de Deus possa estar sobre a vida de vocês, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pepe, bom dia, Deus abençoe, Deus abençoe aí. Eu tô contando os dias para comer aquele espetinho aí, Pepe, tô contando os dias para comer aquele espetinho aí em Caxias do Sul aí, viu? Tô contando os dias para comer aquele espetinho aí.
né, fazer esse batismo legal que a gente vai fazer em Caxias do Sul. Estou contando os dias aí, tá bom? Gabriel, não deixa eu esquecer, nós temos que agendar o dia de Caxias do Sul hoje. Na hora que você terminar aí, não, a gente chama a Manu aqui para nós agendar isso hoje, que se passar batido hoje, daí nós estamos no mato, não vamos conseguir. Temos que fazer hoje essa agenda. Vamos ler o texto, Marcos capítulo 14, verso 1, você já encontrou aí? A gente não conseguiu abrir o X hoje, tá? O X não abriu, a plataforma não abriu, então peço que vocês desculpem o pessoal do X, aí a maioria está aí no Facebook, né? A gente não conseguiu abrir o X, tá? Peço que você desculpe, está impossibilitado tecnicamente aí. O X está em transformação, está sendo mudada, né, as coisas na plataforma do X. Glau Lima, obrigado pela tua oferta, Deus abençoe. E aí a gente não consegue, a gente não conseguiu abrir aí, né? Então peço que você desculpe, mas a gente não está conseguindo transmitir no X, tá bom? Peço que você me desculpe aí. Glória a Deus, Jesus é bom. Posso ler o texto? Vamos lá. Capítulo 14, verso 1 diz assim, ó: E dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam, com dolo, e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. E, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Por que ou para que a molestais? Ela faz-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para sua memória. Amém? Vamos orar? Fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Eu te peço, Deus, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, dando para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebrante, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Faltavam ali alguns dias para a Páscoa e a festa dos pães asmos, por isso Jesus não morreu antes, porque os caras resolveram esperar que a festa passasse, porque na festa se reunia muita gente ali naquele lugar. Traz os comentários para mim de novo, Gabriel. Ali naquele lugar se reunia muita gente, e eles não queriam então gerar um tumulto prendendo Jesus na frente de todo mundo. E eles então esperavam uma oportunidade melhor ou mais adequada para que pudessem prender Jesus e matar ele. Mas o desejo, né, Pepe? Que legal, Pepe. Glória a Deus. Glória a Deus por você arrumar uma piscina quentinha para nós, hein? Deus abençoe. Então, eles estavam ali esperando a oportunidade, porém, já havia sido definido o que eles iriam fazer com Jesus. Tá? O que eles iam fazer com Jesus. Então, a gente olha, irmão, a ação dos caras movida pelo seu coração. Wellington José, obrigado, Deus abençoe. A ação movida pelo coração dos caras. Entendeu? Os caras já estavam com o coração inclinado para matar Jesus. Helena Menezes, obrigado, Deus abençoe. Já estavam com o coração pronto para matar Jesus. Já estavam. Entendeu?
E eles só não fizeram antes porque eles estavam procurando ocasião. E se acontecesse alguma coisa naquela situação, eles temiam uma revolta do povo contra eles próprios. Entendeu? Tá todo mundo no Facebook aí hoje, né? Seus xarope, né? Estão tudo aí no Facebook hoje, né? Meu Deus do céu. Mas tá bom também, né? Já dava um culto aí, ó. Tá com 400 pessoas aí no Facebook. Já dava um culto aí, né? Já enche a igreja. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que eu falei encher a igreja, eu me lembrei. Gente, aniversário da igreja em julho, nós não vamos fazer churrasco. Eu já falei aqui, tô falando de novo, porque tem pessoas perguntando que dia vai ser o churrasco. Prestem atenção. Vai ser apenas congresso. Nós vamos ter culto sexta, sábado e domingo. Apenas culto. Não faremos festa, não faremos churrasco, tá? Ana Paula, obrigado. Beijo pra Sofia. 7 aninhos. Beijo, minha princesa. Tá? Então nós vamos fazer churrasco só no aniversário do pastor. Tá bom? Tem gente aí que está se organizando para fazer excursão, para vir na igreja. Algumas pessoas estão organizando ônibus. Essa organização não é da igreja. A igreja não pode se responsabilizar por isso. Helena Menezes, obrigado, Deus te abençoe. Porque qualquer responsabilidade civil, caso a igreja organize ou mantenha qualquer tipo de grupo nesse sentido, é da igreja, a gente não pode arcar com esse tipo de responsabilidade. Tá? Então, se vocês quiserem se organizar, tem que ser vocês, criarem grupos aí e tal, para quem sabe local ônibus, essa coisa, para vir para o congresso. Mas o congresso, ele vai ser sexta, sábado e domingo com cultos. Parece-me que já está marcado. Sexta-feira vai ser a missionária Kate que vai pregar, sábado vai ser o pastor Edilson e domingo o pastor Sandro. Vai ser raiz como a gente fazia antigamente, tá? Vai ser raiz como a gente fazia antigamente. Então, caso você queira vir participar dos cultos do aniversário da igreja, vai ser uma festa linda, né? Vai ser uma festa linda, vai ter distribuição de presente. A Alobela está preparando vários presentes que eles vão abençoar a gente para a gente distribuir aí, tá bom? Distribuir. Mas as caravanas, né? Eu não estou dizendo que vocês não devam fazer e não podem, eu não estou dizendo isso, mas é uma responsabilidade de vocês. E aí vocês precisam se organizar, caso queiram, para fazer caravanas para vir para a igreja. É muito mais barato vir de caravana, é óbvio, mas daí vocês precisam se organizar. Tá legal? É 11, 12 e 13 de julho a data, tá? Sexta, sábado e domingo. 11, 12 e 13 de julho. Precisa se organizar antes, porque aqui, para conseguir pousada, essas coisas, porque essa data tem festas aqui na minha cidade e é um tempo difícil de conseguir. Tá? Então se organizem, ok? Caso vocês consigam, se organizem né? Ver como é que vocês fazem aí, tá bom? A gente não pode, eu não posso me responsabilizar por isso, porque, né, Deus o livre, acontece qualquer coisa, é minha responsabilidade e eu vou ter problema. E o povo não é fácil de lidar, vocês sabem disso, né? Tá bom? Então se vocês forem fazer, se organizem entre vocês. Tá bom? Mas não haverá churrasco de novo, eu tô avisando. Vai ser só culto, tá? Então os caras estavam esperando que a festa passasse e eles diziam no verso 2, mas eles diziam, não na festa, para que porventura se não faça alvoroço entre o povo. Então, eles já tinham no seu coração a intenção de matar Jesus, de prender Jesus, de matar Jesus, tá? Então, eles só não fizeram antes porque eles estavam esperando que a festa passasse, tá? Eles estavam esperando que a festa passasse, tá legal? O verso 3 diz assim, ó, estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. Há um vaso de alabastro. Conhece essa? Né? Alabastro é o vaso. O que tinha dentro era o azeite, é um unguento, né? Que não, na verdade não é um azeite, é um azeite aromático, vamos colocar assim. Muito caro. Tá? Amazon Tempero, obrigado, Deus abençoe. Muito caro.
tá? Muito caro. E essa moça vem, ela quebrou aquele vaso e derramou aquele unguento, tá? E não, irmã, ele não ressuscitou no domingo de Páscoa. Não. A Páscoa nós fazemos no dia que ele ressuscitou, é o contrário. Entendeu? Não tem nada a ver com a Páscoa dos judeus, é outra festa, não tem a ver com a nossa, são datas diferentes, tá? Da Páscoa é dos judeus, não é da nossa, tá bom? Pesach, é outra coisa, nada a ver, tá? Não misture alhos com bugalhos. A Páscoa dos judeus não tem nada a ver com a nossa Páscoa, tá bom? São coisas diferentes. Os judeus não acreditam em Jesus como Filho de Deus como nós. Então nós comemoramos o domingo de ressurreição de Jesus Cristo como domingo de Páscoa, tá? Para nós, mas é só para os cristãos isso, não para os caras. Tá legal? Então olha lá, ó. Estando ele em Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça, e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Os caras estavam brigando, dentre eles aí o Judas, né? Outros textos a gente encontra isso. Maria de Betânia, você já sabe, né? Ela não era uma prostituta, você sabe disso. A Maria de Betânia. Alguns dizem que é a Maria, irmã de Lázaro, que pode ser, né? Pode ser, teoricamente é, né? Mas não posso afirmar. Teoricamente é ela. E os caras estavam brigando, e a gente precisa aqui entender isso. Os caras estavam brigando. Por que os caras estavam brigando? Porque eles diziam que podia vender aquele troço para que eles ficassem com dinheiro. 300 denários, um denário era o salário de um dia de um trabalhador. Então 300 denários era o salário de 300 dias de um trabalhador. Se a gente colocar hoje aí esse valor, você vai ver que vai dar uma grana bem alta. Um trabalhador, vamos dizer que seja ganhe R$100 por dia, né? Seria aí 300 vezes 100. Era o valor de um perfume daquele. Você acha que o perfume aí hoje é caro, né? Você acha, né? Naquele tempo era muito mais. Então, eles disseram assim: cara, por que desperdiçar esse perfume com Jesus? Né? Não é melhor a gente pegar e dar para os pobres? Cara, hoje você não vê a mesma coisa? Muita gente que fala isso: nossa, eu tenho o meu dízimo que Deus me abençoou, sei lá, vendi minha terra, vou devolver meu dízimo, mas eu não vou dar para a igreja porque é R$15.000, é muito dinheiro, eu vou dar para os pobres. Cara, o que é de Deus você dá para Deus, o que é dos pobres você dá para os pobres. Veja que Jesus não era politicamente correto. De novo eu vou dizer isso aqui para você. E de novo eu vou dizer, não estou te pedindo oferta nem nada disso, estou apenas te ensinando a Bíblia. Você pode gostar ou não disso, mas é a verdade. Então, os caras alegavam que isso deveria ser dado aos pobres, o Judas principalmente, porque a Bíblia diz que o Judas cuidava da bolsa do dinheiro. O Judas, ele era como é que fala o cara que cuida do dinheiro? O tesoureiro. Era o Judas. E a Bíblia diz que ele roubava daquilo que se metia na bolsa. Entendeu? É isso aí. Então, muita gente que fica com essa conversa aí, muitas vezes, né? Eu não vou dar dinheiro porque ele vai usar para outra coisa, mas ele fica dando desculpa. Que vai dar para os pobres, na verdade não dá, né? Ajuda o parente, ajuda não sei quem, ajuda não sei o quê, mas o dinheiro não é dele, como é que ele vai dar? Você pode dar para os outros aquilo que é seu, aquilo que não é seu você não pode. Então, se você chama aquele dinheiro de dízimo, de oferta ao Senhor, ele deve ir para a igreja. A igreja onde você congrega. É assim, né, que deveria ser. Ok? Mas ainda assim, Mara Regina, bom dia, pastor. Estou esperando uma resposta, só tenho uma sua.
Tem uma sobrinha que é de uma igreja em Curitiba que foi ungida a obreira, mas ela tem só 14 anos. Pode com essa idade? Mara, pode ungir com a idade que quiser. Pode ungir com 1 ano se quiser. Entendeu? Você não deve julgar a pessoa que foi ungida com obreira, e sim quem ungiu ela. É a mesma história do guri pregador aí que pede R$1.000 de Pix. O cara pode pregar com 14 anos? Claro que pode. Então o problema não é o cara ter 14 anos, é quem ungiu aquele cara de 14 anos para fazer isso. Esse de fato é o problema. Então, como eu costumo dizer, cada um tem o pastor que merece e cada um tem a igreja que merece. A minha Bíblia diz, a minha igreja diz, que você não deve ungir nécios para a obra. Que eles devem ser homens, e daí é no sentido universal, e mulheres experimentados, experientes, conhecedores do Evangelho, pessoas de bom testemunho e cheios do Espírito Santo. Esses eram os obreiros ungidos na igreja que Jesus Cristo fundou. Ok? Aí você julga se os caras estão fazendo de acordo com a palavra de Deus ou não. Entendeu? Aí você que julga. Se os obreiros mirins devem ser ungidos obreiros ou não. Você que julga. A Bíblia diz que não. Mas você vai fazer o quê? Se o cara faz. Então, na verdade, não tem como a gente questionar. Porque é outra igreja. O cara tem a visão dele, ele faz o que ele quiser. O problema é de quem congrega lá. Concorda comigo? Né? Mônica Graciele, obrigado, Deus abençoe. Então, a gente está vendo aqui a mesma coisa. A gente está em Marcos 14. Nós estamos falando aqui sobre o verso 5. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los aos pobres. E bramavam contra ela. Então, aquela moça, ela queria dar aquela oferta para Jesus e todo mundo estava brigando porque dizendo que ela deveria ter dado para os pobres. Davi foi ungido rei com 14, 15 anos, mais ou menos. Só que o seu ministério só começou aos 30. Então uma coisa é você ser ungido, ungir significa separar. Entendeu? Separar. Vou dar um exemplo para você da Manuela, por exemplo. A Manuela foi ungida para ser pastora no ventre da mãe dela. Sabia? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você sabe, eu já contei para vocês que quando eu me converti na igreja católica, mas eu frequentava a igreja católica e tal. Mas a minha família era toda umbandista. Eu já contei essa história aqui para vocês. Eu vou contar uma história para você hoje sobre unção. Escuta isso aí. Uma vez eu fui no centro de Umbanda, batendo tambor. Meu tio era o chefe do terreiro. Minha mãe já não estava frequentando mais o centro e tal. Mas o meu tio Roberto, que já morreu, o tio Gerson, que vocês conhecem. Toda essa galera, eles frequentavam o centro, trabalhavam no centro e tal. E um dia eu fui no centro e a Shirley nem grávida estava. Escuta essa história que eu vou te contar. Não, eu já tinha casado com a Shirley, eu acho que eu devia ter uns 19, 20 anos mais ou menos de idade. Não era crente, nada a ver. E eu fui no centro para conversar com meu tio. E ele estava num canto lá e tal, eu entrei no terreiro para conversar com ele. Quando eu entrei, tinha uma mulher que estava sentada num toco no canto do centro, que estava incorporada com uma pomba-gira que se chama Maria Padilha. Mas eu nunca conversei muito, fui de ir no centro, ficar falando com os cara, não foi minha. Eu ia porque a minha família toda era, então eu ia lá. Mas nunca foi a minha praia, a Umbanda, esses troços, nunca trabalhei, nunca mexi, mas eu só ia e vinha e tal. Não tinha muito contato, não conversava com as entidades, sentava para conversar, nunca fiz isso, nunca foi muito a minha praia. Mas quando eu entrei, aquela pessoa que estava incorporada com aquela pomba-gira,
Quando eu passei, ela olhou pra mim e falou: ô soldado. Eu tava no exército, né? Ô soldado, eu olhei pra ela, ela tava assim. Ela falou: eu não gosto daquela mulher que você tem. E nem daquela outra mulher que você vai ter. Que vai vir na barriga dela. Eu olhei, cara, a Shirley não tava nem grávida. E ela tava falando da Manuela. Escuta aqui que eu vou te falar. E ela olhando pra mim e falou assim: essa aí vai vir porque o homem de branco vai dar pra você, pra ela andar com você. Eu odeio ela. Eu caguei porque ela tava falando, como sempre eu faço, né? Sempre foi assim. Mas eu nunca mais esqueci disso. Entendeu? Então, quando você ouvir alguém dizer que alguém nasceu separado por Deus para fazer algo, irmão, acredite, é verdade. Acredite, porque é verdade. Entendeu? Acredite, porque é verdade. Tem gente, irmão, que nasceu para fazer o negócio. E tem gente que estuda para fazer. Eu tô falando de ser pastor, né? De ser profeta. De ser chamado por Deus para uma grande obra. Cara, a Shirley não estava grávida ainda. Demorou acho que 1 ano para a Manuela nascer. Para a Shirley ficar grávida. Depois desse fato aí. Talvez até um pouco mais. Entendeu? Isso aí, irmão. Onde está escrito na Bíblia, Maria Helena, que a Santa Ceia é um simbolismo? Uai. Jesus não disse fazer isso em memória de mim? É um simbolismo. É só ler interpretar a Bíblia. Quando ele disse fará isso em memória de mim até que eu volte, ele está dizendo isso vai ficar como um símbolo da minha presença. Entendeu? Não está escrito literalmente. Você precisa interpretar para entender isso. Tá? Então eu estou contando para você aqui, irmão, uma coisa que muita gente diz que não existe, né? Mas a Bíblia fala, acho que no Salmo 139, fala em Isaías 40, que o Senhor, em Isaías 40, o Senhor fala de Ciro, né? Que o Senhor trouxe ele, formou ele para que ele libertasse o povo de Israel. Ele nasceu uma missão específica. Então, existem alguns que são escolhidos, ungidos por Deus, para fazer determinada função na terra. Entendeu? Eu estou testemunhando aqui para vocês. Estou testemunhando aqui para você sobre a Manuela, de uma coisa que eu ouvi no centro de Umbanda, de uma pombagira falando sobre a Manuela, e ela nem tinha nascido e nem tinha se gerado ainda. Entendeu? O Gabriel está fazendo uma pergunta pertinente. Pastor, como a entidade sabia do futuro? Simples, irmão. Porque o diabo sabe do plano de Deus na tua vida. Entendeu? Você lê o livro de Jó, vou te dar base bíblica, tá? Livro de Jó, capítulo 1. Quando Deus pensava em fazer alguma coisa, a Bíblia diz que o Senhor no céu, reunido com seus anjos, não está escrito assim na Bíblia, lá. E de repente quem chega lá? Satanás. Por onde anda Satanás? Por rodear, por isso que a terra é redonda, viu? Ando por aí rodeando a terra, rodar, né? Rodear, é redondo. Entendeu? Tem visto meu servo Jó? Tenho. Tenho. Tem visto meu servo Jó? Tenho. Então, Satanás, ele permeia o céu e ele escuta as coisas que Deus vai fazer. Ele sabe de todas as coisas que Deus vai fazer, quem Deus vai levantar, quem Deus vai preparar. O diabo sabe de todas as coisas, irmão. Ele tem ciência. Ele não é onipresente, mas ele está lá, ele está vendo. Os planos de Deus, as coisas de Deus, quando Deus dá ordem ao anjo. O diabo está por lá. Ou você acha que Deus se esconde do diabo para falar as coisas? É isso aí que você acha? Que o nosso Deus é assim? Eu vou falar isso aqui que o diabo não pode ouvir. É isso aí que você fala? Deus determina, irmão. Deus não tem poder, o diabo não tem poder, Jô Gavanza.
O diabo não tem poder nenhum. Jesus disse que todo o poder é dele. O diabo tem ciência das coisas. O diabo tem experiência. O diabo tem expertise. Entendeu? É isso que o diabo tem. O diabo é safo pra caramba. Sacou? É esse que é o negócio. Muita gente ainda não entendeu. Ele não tem poder nenhum. A Bíblia diz, resista o diabo e ele fugirá de você. O que o diabo faz? Ele engana você. Ele maquia as coisas. Entendeu? Ele induz você ao erro. Ele traz pensamentos, ele apresenta pessoas, ele apresenta oportunidades, ele traz pessoas para te enganar. Se você não vigiar, ele te derruba. É simples. Quem tem poder é Jesus, o diabo não tem poder nenhum. O diabo manipula a informação. O diabo é o rei da fake news, da mentira, do engano. Ele manipula a tua mente. Se você estiver fracão, não estiver firmado em Cristo, por isso que você tem que vigiar. Entendeu? O diabo, ele conhece você, por quê? Porque ele anda ao teu redor, a Bíblia diz isso. E aí ele sabe o que você fala no telefone, porque ele escuta, ele não lê o teu pensamento, ele não consegue entender o teu pensamento, mas ele sabe o que você vai fazer, porque ele segue você 24 horas por dia. Ele vê que você não dormiu, ele vê que você está preocupado, ele vê que você está com saudade de tal pessoa, porque você escreve, porque você fala, porque você manda mensagem, porque você fala as coisas, ele está do teu lado, ele está ouvindo, ele está vendo, então ele sabe, ele é como se fosse o teu melhor amigo, confidente. Principalmente quando você costuma ficar dando com a língua nos dentes de tudo que você vai fazer. Contando para todo mundo os teus planos, falando para todo mundo o que você está fazendo. Ele sabe de tudo. Então o que ele faz? Ele vai lá. Por exemplo, você vai fazer uma sociedade, é um exemplo. Você está buscando uma pessoa para fazer uma sociedade. O diabo sabe, ele quer te quebrar, o que ele faz? Ele vai lá num vagabundo que é dele e põe no coração do cara, entra na mente do cara e faz o cara vir fazer uma proposta de sociedade com você. Mirabolante, você fala, nossa, achei, é de Deus. Aí você faz a sociedade, o cara quebra você, foge e rouba todo o teu dinheiro. Porque você não vigiou, porque você não orou. Ou se orou, o diabo escutou tua oração, trouxe um vagabundo para fazer uma sociedade com você. E não foi Deus que fez aquilo, foi Satanás. Só para quebrar você. Entendeu? É assim que o diabo age, irmão. Satanás age dessa maneira. Quando esses caras estão repreendendo a Maria, quem você acha que é quem? É Deus ou é o diabo que está na boca dos caras? Ah, não dê isso aí para Jesus. Nossa, mas você vai dar tudo isso para Jesus? Nossa, mas isso aí é muito caro. Eu já contei um testemunho para vocês aqui de um irmão, porque ele tá meio desviadão, mas tá na igreja, hein? Muitos anos atrás. Eu tinha uma empresa e ele ganhava 5 mil por mês. Ele era obreiro na igreja junto comigo, mas ele era muito meu amigo, muito meu irmão querido. A gente conversava sempre. E ele tinha uma empresinha, Fugueba, de segurança. E ele ganhava 5 mil por mês, dava 500 conto de dízimo na igreja. E ele estava feliz dando dízimo e tal, não sei o que. De repente, apareceu um contrato para ele numa empresa para cuidar de um monte de coisa. Ele fechou e passou a ganhar 50 mil reais por mês. De um mês para o outro. Eu acompanhei isso com os meus olhos. É um testemunho que eu estou dando. Aí o dízimo dele de 500 passou para 5 mil. Quando ele foi dar o dízimo, ele com 5 mil na mão, e olha que naquele tempo 5 mil era dinheiro pra caramba. Hoje é, né? Imagina, há 20 anos atrás. Era muito dinheiro 5 mil. Seria quase 50 mil hoje, se não fosse mais. E ele olhou e falou, não, eu não posso dar isso aqui pra igreja. É muito dinheiro, muito. Não, vou dar só o 500. Não vou dar 5 mil. Não. Ele falava... Cara, Deus está te provando, irmão, no muito. Deus está te dando para ver se você é fiel. Eu falava para ele. A gente congregava na Assembleia de Deus, irmão. Não é a minha igreja, não. Assembleia de Deus. Nós era assembleiano. Não. Só não vou dar, não. Não. Muito dinheiro pro pastor. O pastor tá rico. No outro mês ele perdeu todos os contratos. Todos. Daí nem aqueles 5 mil que ele tinha, ele ganhou no outro mês. Ficou na merda, até nunca mais se levantou, irmão. Vendo o almoço para trocar janta, perdeu a empresa, perdendo. Encontrei esses tempos ele na rua aí, na M. Nunca mais se levantou. Porque ele pegou aquilo que é de Deus
para dar para fazer outra coisa. Nunca mexa nas coisas que são de Deus, irmão. Quando Deus te abençoar e te der muito, é porque você tem muito para fazer. Deus está levantando você para que você seja um cara que vai manter a tua igreja, né? Eu não estou falando da minha, eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. Às vezes Deus abençoa uma pessoa para que ela venha suprir as necessidades da igreja, que o pastor está passando na prova, aí Deus vai ali, abençoa uma empresa, o cara está na igreja ali, é dizimista, mas ganha pouquinho, Deus abre uma porta para aumentar o dinheiro do cara, para aumentar o dízimo, para abençoar a igreja, daí o cara vê aquele dinheirão e fala, não, eu não vou dar dízimo desse valor aqui para o pastor, não, eu não vou fazer, e ali na frente perde tudo e fica pior do que era antes. Entendeu? Esse que é o problema. E você precisa aprender isso, hein? Então, primeira coisa que você tem que aprender, irmão, ter segredo com Deus. Aprende isso, cala a tua boca. Já falei isso aqui para você. Para de ficar contando tudo para todo mundo, de ficar falando tudo para todo mundo. De ser ansioso, porque tudo você tem que contar, tudo você tem que falar. Ai, mas eu preciso desabafar. Ah, mas eu preciso falar. Daí você fica contando tuas intimidades para os outros. Contando sobre o teu relacionamento com o teu marido, com a tua esposa, os teus planos financeiros, as coisas que você está fazendo, o que você vai investir e tal, e daí o diabo entra no meio e arrebenta você. Entendeu? Então é melhor você ficar com o bico fechado, e aquilo que é de Deus dá para Deus, aquilo que é teu, o que é de Deus é de Deus. Não misture as coisas. Entendeu? Não misture as coisas. Tá? Maria Helena. Pastor, bom dia. Quando eu vendo uma casa, eu dou o dízimo, aí eu compro um carro, depois eu vendo o carro, tenho que dar novamente o dízimo? Não, você dizima sobre esse dinheiro uma vez só. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo de número 4, deixa eu ver aqui qual que é. Deixa eu ler para você a Bíblia para não ficar na minha palavra, ficar na palavra de Deus. Atos 4. Ai, Jesus, eu acho que é no 30. Onde é que tá aqui? Atos 4, 32 diz assim, ó, a comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendida e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se você tem alguma dúvida se você deve ou não devolver o dízimo quando você vende uma casa, uma propriedade, uma herança, né? A Bíblia está dizendo que deve, tá? Você não é obrigado a fazer nada. Aí você deve, tá na Bíblia, isso é muito claro. Ok? Agora, uma vez que você devolveu o dízimo sobre aquele dinheiro, qualquer negócio que você vai fazer na frente, você não vai precisar devolver mais, porque ele já foi dizimado, já foi abençoado por Deus e acabou o PT Saudações. Tá? Então, é simples assim. Entendeu? Olha, Vanessa Dias, eu já falei para você sobre isso aqui, ó. Quando você tem dúvidas sobre o dízimo, é porque você não tem fé para devolver seu dízimo. Quem tem fé para devolver seu dízimo não tem dúvida. Quando recebe, tira o dízimo, devolve e acabou. Isso aí é fé. E tudo que você faz sem fé é pecado. Se você recebe teu dinheiro e fica pensando, mas se eu der o dízimo vai faltar para eu pagar isso. Mas se eu... Cara, se você tem esse pensamento do coração, não dê. Não devolva teu dízimo porque você não vai ser abençoado. Entendeu? Sim, né, Luciano? Se você não devolveu do teu valor integral, você deve. Tá? A restituição do imposto de renda é a mesma coisa. Se quando ele foi sacado, você não saiu do teu salário que você dizimou o valor integral, você dizima ele com os descontos, aí quando você receber, deve. Das férias, do 13º. A Bíblia diz que de tudo que você recebe, você deve dar teu dízimo. De tudo. Sem exceção. Entendeu?
Então, você não é SJ, mas você congrega na nossa igreja praticamente, não é? Se você quer dizimar, você não está congregando em nenhuma igreja, você está congregando aqui com a gente. Você não pode dizer que você não está congregando em nenhuma igreja. Você está aqui na igreja virtual todo dia. Então você congrega sim numa igreja, você só não percebeu ainda. Né? É daquilo que você recebe, Vanara. Daquilo que você recebe, você deve devolver o dízimo. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser entre você e Deus. Não é uma imposição bíblica. É 10% daquilo que você recebe. Entendeu? Então quem é? Ah, pastor, eu devo tirar o dízimo do benefício do meu filho, do meu primo? Cara, é você, o do que você recebe. Você não pode dar dízimo por outro. Se é do teu filho, é o teu filho que deveria dar. Né? Cara, Deus é justo, Deus não é injusto, Deus não obriga ninguém a fazer nada, você não é obrigado a dar nada para ninguém, o que é teu é teu. Agora, se você quiser devolver o seu dízimo de maneira bíblica, para que a bênção de Deus venha sobre sua vida, tem que ser com amor, tem que ser do jeito certo, senão não adianta você fazer. Nas metades, nem perca teu tempo aí. Entendeu? Nem perca teu tempo. Neto Ferreira, obrigado, Deus abençoe. Tá? Nem perca teu tempo aí. Entendeu? Marta, veja, e quando a herança é dos pais do marido, não sua? Se o seu marido quiser devolver o dízimo, se o dinheiro é dele, ele devolve. Se ele não quiser, você isso tem que ser uma conversa. Você não pode pegar o dinheiro do seu marido e dar o dízimo escondido. A não ser que ele te dê o dinheiro, né? Ele recebeu, deu o dinheiro para você, mas tem que ter consciência porque é ele que trabalha. Cara, não faça nada escondido. Deus não é. Eu estou falando para você aqui que Deus não faz nada escondido, não fala nada escondido. Se quer ser abençoado, a coisa tem que ser do jeito certo, tem que ser da maneira correta, tem que ser com amor, tem que ser com sobriedade, sem obrigação, sem obrigatoriedade. Ninguém é obrigado no Novo Testamento a devolver o dízimo, ninguém é. Jesus disse que nós deveríamos devolver o dízimo em Mateus 23. Eu te mostrei aqui no livro de Atos que as pessoas devolviam o dízimo das coisas que eles vendiam. Né? Eu estou mostrando para você em dinheiro. Então, sem dúvida nenhuma, agora é com amor, com compreensão, da maneira correta. Você não é obrigado. Se você não der o dízimo, você não vai para o inferno. Tá? Se você quiser dar o dízimo, você também não vai para o céu porque você devolve o dízimo. O dízimo envolve uma bênção financeira sobre a sua vida. Entendeu? Se você abençoa a igreja, abençoa as coisas de Deus, Deus vai abençoar você. Olhe para mim como exemplo. Entendeu? Olhe para mim como exemplo. O quanto eu faço, o quanto eu ajudo, o quanto eu dou, e quanto mais eu faço, mais Deus me abençoa. Entendeu? Eu estou falando da minha vida, não da igreja, da minha vida particular, do meu salário, do dinheiro que eu ganho no YouTube, das propagandas que eu faço, dos contratos de publicidade que eu tenho. Né? O quanto eu faço, o quanto eu aplico desse dinheiro na obra, nas coisas de Deus. Entendeu? E quanto mais eu faço, mais eu dou, mais Jesus me abençoa, mais Deus faz coisa na minha vida. Sacou? Todas as vezes que a igreja não pode ajudar uma pessoa porque não tem nota fiscal, porque não tem recibo, e a igreja não pode ajudar nessas circunstâncias, e a pessoa precisa muito, sou eu que faço, irmão, e faço com o maior amor. Não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Nenhum com isso. Não tenho problema de investir meu dinheiro na obra de Deus. Eu faço para Jesus, faço por amor. Abençoo todos que eu consigo, né? Claro que não faço para todo mundo, mas para aqueles que eu consigo, eu faço. E Deus me abençoa e grandiosamente, eu não tenho problema com isso aí, não. Mas se você é apegado, se você ama o seu dinheiro, você vai ter dificuldade de devolver seu dízimo, você vai ter dificuldade de enviar uma oferta, você vai ter muita dificuldade, porque você ama o seu dinheiro. Entendeu? E daí você vai ter problema sério com Deus, tá? Então, veja, vamos continuar o texto aqui que já está na hora, já está na hora, não precisamos ir embora. Então veja, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Então sempre que você for fazer alguma coisa para Jesus e você falar, as pessoas vão brigar com você e vão encher teu saco, você já sabe disso. 6. Jesus, porém, disse, deixai-a, para que a molestais? Ela fez-me boa obra. 7. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem,
quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Então, mais uma vez eu vou dizer, aquilo que é de Deus, não é dos pobres. Aquilo que é dos pobres, o que é de Deus é de Deus. Então, quando você quiser ajudar alguém, não ajude com o teu dízimo, porque o dízimo não é seu, ele é do Senhor, ele é da igreja. Ok? Faça com o seu dinheiro, e aí você vai receber o galardão disso. Tá? Aí você vai receber o galardão disso. É muito fácil você pegar, esse aqui é o meu dízimo. Seu dízimo, irmão, não é seu, ele é da igreja. Você não pode administrar seu dízimo, está errado. Entendeu? Se é dízimo. Agora o dinheiro é seu, você faz com ele o que você quiser. Agora, para você ser dizimista, você precisa pegar o seu dízimo e devolver ele à igreja. É isso que a Bíblia diz. Aos pés dos apóstolos. É isso aí que a Bíblia está dizendo. Mas eu pego meu dízimo e dou para os pobres. Então você não é dizimista. Porque o dízimo ele é do Senhor, ele não é dos pobres. E veja que o texto aqui está claríssimo a esse respeito. Para você não ter dúvida absolutamente nenhuma. Entendeu? Nenhuma. Tá? 8. Esta fez o que podia. Antecipou-se e ungiu o meu corpo para a sepultura. 9. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Ok? Então aquilo que você faz para Deus de maneira nenhuma será esquecido. Aquilo que você faz para Deus de maneira nenhuma o Senhor vai deixar passar batido, sem que você venha a ser abençoado na sequência, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tá? Deus não fica devendo nada para ninguém. Entendeu? Sim, Cláudia Xavier. Tudo que você recebe, se você recebe 13º, se você é demitido, recebe teu fundo de garantia, o que você receber, você tem que devolver o dízimo, certo? Seria isso. Tá? Vamos orar? Vamos orar aí, meu povo. Amanhã a gente vem no 10, tá? Amanhã não, porque amanhã é sexta ainda, né? Que hoje é sexta-feira, né? Ainda não. Vamos orar? Feche os seus olhinhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade. Te agradecer, meu Deus, por podermos estar aqui com o Senhor e por estarmos sendo abençoados em nome de Jesus. Eu te peço, Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, e que o Senhor possa mover os nossos corações segundo é a vontade e desejo do teu coração. Eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe esta água que os irmãos estão colocando diante de ti, e quando eles beberem dela, eles sejam alcançados pelo seu milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Nossa próxima, amanhã a gente tem ainda aqui a nossa escola bíblica, e daí domingo a gente tem culto na igreja. Tá bom? De tarde a gente vem para o desdobramento. Se você não perderia o desdobramento hoje. Ontem teve um problema aí, não foi na nossa internet, já quero avisar você, foi na rede, né? Deu bastante problema, mas hoje a gente vai trazer aí mais ou menos o mesmo vento de ontem para que todo mundo ouça e saiba, tá? Beijo para vocês aí, Deus abençoe todo mundo, fiquem com Deus, tchau.